Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. O programa de hoje é uma edição especial, que vai mostrar ao cidadão um balanço das principais ações realizadas nos 2 últimos anos pela instituição. Aqui você vai ver que medidas administrativas resultaram na melhoria das condições de trabalho de várias promotorias de justiça, o que possibilitou a prestação de um serviço ainda melhor à população. Também vai ver que ações foram desenvolvidas para combater a criminalidade e promover direitos sociais. No estúdio, vamos receber o Procurador-Geral de Justiça, Bertrand de Araújo Asfora, que foi conduzido para um mandato de mais 2 anos pelo governador Ricardo Coutinho. Ele vai falar sobre os desafios enfrentados e superados e sobre as perspectivas para o próximo biênio. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Mais do que obras, reformas e construções de promotorias e órgãos do Ministério Público realizadas nos últimos 2 anos trouxeram benefícios à população. É o que você confere agora na reportagem de Daniel Lustosa. O Ministério Público é o fiscal da lei e o defensor dos direitos do cidadão. E para prestar esse serviço com eficiência à população, o MP da Paraíba intensificou nos últimos 2 anos os investimentos em infraestrutura e segurança nas promotorias de justiça. Entre agosto de 2013 e agosto deste ano, foram concluídas 6 grandes reformas em prédios do Ministério Público localizados em João Pessoa, Campina Grande, Bananeiras, Itaporanga e Catolé do Rocha. Na capital, essa reforma possibilitou o remanejamento de promotorias que funcionavam em um prédio alugado para este prédio que fica na rua Rodrigues Chaves e onde já funcionavam outras promotorias com atuação na área social. É o caso da Promotoria da Saúde. Nós vivíamos num ambiente realmente um tanto inóspito, muitas das vezes até insalubre. E havia essa promessa de mudança para um ambiente mais condigno com o exercício da nossa função. Hoje é outra coisa, é outro ambiente. A gente trabalha com mais disposição, o ambiente é mais energético, chamemos assim, né? Porque quando a gente vê que os nossos usuários são contemplados com ambiente condigno, né? Um ambiente mais humanizado, inclusive com mais acessibilidade, contemplando todas as áreas dos direitos difusos, a gente fica realizado. Ainda em João Pessoa, outra grande ação foi o redimensionamento do complexo administrativo do MP. O prédio, inicialmente projetado com 22 andares, foi redimensionado para 17 andares em razão do aumento da contrapartida da instituição de 10% para 30% junto ao BNDES. Já em Campina Grande, foi um investimento nessas obras que viabilizou a descentralização de órgãos como o GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o NCAP, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial e o projeto Nome Legal de combate ao subregistro de paternidade. Ainda em Campina Grande, a reforma promovida pela atual gestão trouxe bem-estar também para os servidores e membros, que passaram a contar com um gabinete de atendimento médico e odontológico. Essa mudança repercutiu inclusive no concurso público para servidores que está em andamento, já que foram previstas vagas para médico e odontólogo. Para nós foi muito importante, né? Principalmente assim, a dificuldade que a gente tinha de marcar uma consulta lá fora. E assim, quem não tem plano de saúde, no meu caso eu não tenho um plano de saúde, fica mais difícil ainda. Eu tinha que ir no PSF, tal, pegar uma consulta. E às vezes a gente chegava aqui doente, ou vinha trabalhar doente, ou levava uma falta, né? É que não, caso a gente chegue doente, vem aqui, está o médico, você consulta e já fica bem mais fácil. Em Guarabira, o prédio que já foi ampliado nesta gestão deve ter sua reforma concluída no início de setembro e já foram iniciadas também as obras no prédio onde vai funcionar o MP-PROCON, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão criado nesta gestão. Ao todo, cerca de 2.000 metros quadrados já tiveram sua reforma concluída e outros 1.000 metros quadrados já estão com obras em andamento e ritmo acelerado. Neste último biênio, a população de Cabedelo também foi contemplada com uma promotoria nova. O prédio iniciado na gestão anterior foi concluído pela atual gestão. No Alto Sertão, o novo prédio da Promotoria de Souza deve ser entregue no próximo mês de setembro e a população da região de Patos também deve ser beneficiada com uma nova promotoria. Ao todo, são quase 2.000 metros quadrados de área construída e em construção.
Além dessas obras de construção e reforma, o MP investiu também na manutenção dos prédios da instituição com a realização de pequenas obras e pintura. Também foi criado o Núcleo de Atendimento às Promotorias, responsável pela entrega de materiais, garantindo que as promotorias estejam sempre bem equipadas. Outro grande investimento feito pela atual gestão foi em segurança. Em 2013, no início do mandato, apenas 12 promotorias de justiça contavam com o projeto Promotoria Segura e dispunham de vigilância armada durante o expediente e de monitoramento eletrônico fora do expediente. 2 anos depois, o projeto foi ampliado em 125% e atualmente já são 27 promotorias atendidas. Até agosto de 2013, contavam com vigilância armada e monitoramento eletrônico as promotorias de Araruna, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Conceição, Cuité, Guarabira, Itaporanga, Monteiro, Pedras de Fogo, Piancó, Princesa Isabel e Santa Rita. Na atual gestão, o programa foi estendido para as promotorias de Alhandra, Bananeiras, Cabedelo, Esperança, Itabaiana, Jacaraú, Mamanguape, Patos, Pilar, Pombal, Queimadas, Sapé, Souza, Teixeira e Uiraúna. Todos esses investimentos ocorreram em razão do aumento no orçamento do Ministério Público no último biênio. Além de proporcionar melhores condições de trabalho a promotores de justiça e servidores, os investimentos em infraestrutura e segurança são sentidos principalmente pelo cidadão. No próximo bloco, você vai saber que medidas administrativas resultaram em ações de combate a irregularidades e crimes e a promoção de direitos sociais. Não saia daí. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Nos ônibus, após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos e 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaspessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Neste bloco, você vai conhecer as principais medidas administrativas que resultaram em ações importantes para garantir o cumprimento da lei e os direitos dos cidadãos. Muitas das ações administrativas realizadas por esta gestão tiveram como objetivo promover transformações profundas no Ministério Público, sempre com participação e transparência. O caminho escolhido talvez tenha sido o mais difícil, mas também foi o que trouxe grandes benefícios à sociedade paraibana. A ouvidoria, que é o canal do cidadão com o Ministério Público, foi valorizada ainda mais depois que passou a ser um órgão da administração superior. Através dela, qualquer pessoa pode encaminhar sugestões, críticas e até denúncias ao Ministério Público Estadual, inclusive pela internet. Ela colabora com o encaminhamento, certo? Encaminha as reclamações, mas não temos poder de execução, entendeu? Não podemos executar nada. A gente só faz encaminhar e esclarecer e dar as vias legais, né, para o trâmite daquela reclamação. Para garantir a qualidade do serviço prestado à sociedade, foi preciso promover o concurso para servidores, que está oferecendo 105 vagas para cargos de nível médio e superior e que ainda está em andamento. Para isso, foi necessário antes encarar um desafio que se arrastou por décadas, a elaboração do plano de cargos, carreira e remuneração desses servidores. Nesta gestão, o trabalho realizado por uma comissão fez com que o tão esperado PCCR saísse. O Ministério Público Paraibano era a única instituição pública do Estado a não possuir o plano. Com a aprovação do PCCR, foi realizado o concurso público que já é considerado um dos mais concorridos do Nordeste nos últimos anos. Com isso, novas oportunidades de trabalho foram oferecidas à população da Paraíba e de vários estados.
Outra importante medida foi o desenvolvimento do sistema de virtualização dos processos da instituição, o MP Virtual, que foi considerado pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais o melhor do país. Além disso, no âmbito do Conselho Superior da instituição, o MP Virtual agora possibilita o requerimento dos interessados nos editais de promoção e remoção por via eletrônica. Os editais são publicados de imediato quando ocorrem as vacâncias, passando a ser disponibilizados de forma mais célere. Outra medida administrativa importante foi a transformação do projeto Nome Legal de combate ao subregistro de paternidade em uma ação permanente do Ministério Público com a criação do NUPAR, Núcleo de Promoção da Paternidade Nome Legal. Até 2014 nós tivemos 3.252 reconhecimentos de paternidade, isso voluntários, e uma abrangência em todo o estado, né? 1.700 realizados exames de DNA, além das ações propostas, enfim. Foi um projeto que realmente deu muito certo, que a sociedade, toda a comunidade reconhece e já sabe da nossa atuação. Então, com essa circunstância, tendo em vista esse sucesso de todos os promotores que atuaram no Nome Legal, nós decidimos institucionalizar essa prática. E daí foi criado o Núcleo de Paternidade, Nome Legal, o NUPAR, para que essa rotina não se perca. Então, da mesma forma que funcionava antes, toda a estrutura do CAOP é à disposição dos promotores, a estrutura do Hemocentro para a realização do DNA, está à disposição do Núcleo de Paternidade, em que os promotores de família são os promotores naturais, que atuam em todo o estado, e também temos a possibilidade de adesões voluntárias por promotores que não têm atribuição natural de família. O NUPAR continua funcionando como nome legal nas promotorias de justiça, né? A população pode procurar os serviços no horário de funcionamento das suas promotorias de justiça locais. Com a descentralização de órgãos importantes como o GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, e do NCAP, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, em Campina Grande foi possível desenvolver um trabalho mais eficaz no combate ao crime organizado, à corrupção, à criminalidade e à violência. Foram investimentos que já deram resultado ao longo desses 2 anos do primeiro mandato do Dr. Bertrand Asfora, que justamente descentralizou tais órgãos, justamente aproximar mais esses órgãos de investigação paralela, né, do Ministério Público para a localidade. No caso Campina Grande, devido ao tamanho da cidade, né, a segunda maior cidade do estado, que já comportava ter essa extensão dos núcleos. Com essa ação, nós devolvemos à cidade de Campina Grande a Rua Manuel Tavares, que é um polo gastronômico e empresarial. Nós damos à cidade uma rua mais segura, ou seja, é um presente ao nosso cliente. Não só um presente à comunidade, mas à clientela como um todo. A seguir, você vai ver como a criação de promotorias especializadas e órgãos como a Comissão Especial de Acompanhamento da Gestão das Águas e o MP-PROCON repercutiram na vida do paraibano. Dentre as principais medidas administrativas adotadas pelo Ministério Público da Paraíba nos últimos 2 anos estão o fortalecimento da promotoria especializada no combate à sonegação fiscal, que hoje já conta com 2 promotores de justiça titulares, e a criação do Núcleo de Combate à Sonegação. Várias operações foram realizadas contra sonegadores de impostos, e não foi só na área da repressão que esta promotoria atuou. O diálogo para conscientizar empresários também foi aberto com a criação do Núcleo de Conciliação. Além de dar celeridade à resolução dos conflitos na área tributária, o trabalho desse núcleo evita o ajuizamento de ações. Para o secretário da Receita do Estado, a criação dessa promotoria foi fundamental para recuperar verbas que devem ser usadas na construção de escolas, postos de saúde, moradias e outros equipamentos em benefício da população. É um privilégio para a nossa instituição ter essa total parceria, total integração com o Ministério Público aqui na Paraíba. Na verdade, há 2 ou 3 anos, nós demandamos isso. Nós implementamos primeiro aqui na Secretaria da Receita a representação fiscal para fins penais. Então, toda a autuação, toda a auto-infração que o auditor faz e que ele constatou que aquele crime, que em tese foi cometido um crime contra a ordem tributária, ele é obrigado a lavrar também a representação fiscal para fins penais. Essa representação ela é encaminhada ao Ministério Público.
Então, o Ministério Público, essa parceria iniciou em 2012, em seguida, em 2013, o Ministério Público criou uma promotoria especializada no crime contra a tributária. Agora, já na gestão de Bertrand, criou uma segunda promotoria de combate ao crime contra a tributária. E ela trabalha, essa promotoria, ela trabalha em 4 vertentes. Ela trabalha na recuperação do crédito tributário, quer dizer, ela vai atrás do devedor, ela trabalha em conjunto com a nossa equipe de inteligência, que a nossa equipe de inteligência hoje trabalha dentro das instalações físicas do Ministério Público. Eu tenho lá 7 ou 8 auditores, com a gerência, com um coordenador, certo? Então, ela trabalha na recuperação do crédito tributário, ela trabalha junto com a inteligência na detectação de crimes contra a ordem tributária, ela trabalha também na repressão, planejamento e repressão, e também trabalha conosco junto ao crime de improbidade administrativa. Além da sonegação fiscal, o Ministério Público da Paraíba também resolveu encarar de frente outra questão social e ambiental que está na pauta do dia, a crise hídrica. Para isso, foi criada uma comissão especial de acompanhamento da gestão das águas, formada por vários promotores de justiça, especialistas em recursos hídricos da Universidade da Sociedade Civil Organizada e técnicos de órgãos governamentais. Diversas reuniões, inclusive com recurso de videoconferência, foram realizadas para tratar da situação dos açudes e definir medidas eficazes para combater o desperdício e o furto de água em todo o estado. Um dos reservatórios que ganhou grande atenção do Ministério Público Estadual nos últimos anos foi o Boqueirão, que abastece 19 municípios da região de Campina Grande, cujo nível está em situação de alerta. Para evitar o colapso, os promotores exigiram de órgãos como a CAGEPA medidas para acabar com vazamentos na rede de abastecimento e a intensificação das fiscalizações para combater as ligações clandestinas de água. Esse problema da estiagem, da escassez de água, é um problema que atinge todo mundo hoje, né? E não só aqui na Paraíba, como no Brasil todo. São Paulo é um exemplo disso. Mas referente aqui à questão específica aqui do açude Boqueirão, nós estamos aqui numa comissão junto ao Ministério Público desde 2013. Desde 2013 nós estamos aqui trabalhando e encontrando soluções para resolver o problema de abastecimento da cidade de Campina Grande. Outra promotoria especializada que foi criada recentemente foi da tutela coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos. Essa promotoria tem como objetivo garantir o cumprimento da lei da execução penal e atuar numa problemática que se configura como um dos grandes desafios em todo o país, a construção de um sistema carcerário capaz de promover a ressocialização dos presos. O enfrentamento às drogas também ganhou tratamento especial do Ministério Público da Paraíba através de 3 projetos intersetoriais que integram o planejamento estratégico da instituição. Ações de prevenção e combate aos entorpecentes estão sendo desenvolvidas pelas promotorias de justiça da saúde, família, educação, cidadania, infância e juventude e por promotorias criminais e órgãos como o GAECO, de combate ao crime organizado, e o NCAP, Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial. Outros 3 projetos que integram um planejamento estratégico estão voltados ao combate à poluição sonora, à corrupção e ao uso abusivo de agrotóxicos. Outra importante medida adotada nos últimos 2 anos foi a criação do MP-PROCON, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público da Paraíba. Desde que foi criado, já foram realizadas diversas operações para assegurar os direitos dos consumidores e combater irregularidades em estabelecimentos comerciais. Os principais alvos até agora foram farmácias e distribuidoras de medicamentos, postos de combustíveis, supermercados e agências bancárias. Em relação aos bancos, as medidas administrativas adotadas entre maio e junho deste ano pela Diretoria Regional de Campina Grande contra os 6 maiores bancos brasileiros, devido à falta de segurança nas agências e caixas eletrônicos, ganharam repercussão nacional. O trabalho consistiu na aplicação de multas que totalizam quase 20 milhões de reais.
O portal de notícias IG destacou que o Ministério Público paraibano responsabilizou os bancos pelos assaltos, saidinhas de bancos, arrombamentos e explosões ocorridas em agências e postos de autoatendimento em várias cidades da Paraíba. O trabalho do MP-PROCON foi norteado pelo relatório de ocorrências registradas contra bancos desde 2011, que foi minuciosamente elaborado pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do MPPB, e que foi apresentado em uma reunião da Procuradoria-Geral de Justiça com órgãos de segurança. No próximo bloco, não perca a entrevista com o Procurador-Geral de Justiça, Bertrand de Araújo Asfora, que vai falar um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido entre 2013 e 2015 e sobre as perspectivas até 2017. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O programa de combate ao bullying está em todas as escolas municipais. A rede municipal de ensino incluiu o tema Educação no Trânsito em suas atividades. E o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é realidade. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joãomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Nesta edição, o MPTV recebe mais uma vez no estúdio o Procurador-Geral de Justiça, Bertrand de Araújo Asfora, que vai falar sobre os desafios que enfrentou no seu último biênio e sobre as expectativas para o seu próximo mandato. Procurador, seja muito bem-vindo. Nos últimos 2 anos da sua gestão, as ações foram direcionadas a garantir o bom funcionamento da instituição. Esse objetivo foi mesmo alcançado? Bem, para o que nós planejamos, sim. Nós entendemos que a resolutividade do Ministério Público, ele está, pelo menos no ambiente da Paraíba, na necessária estruturação da instituição para atender a demanda da sociedade. E eu poderia citar aqui vários e inúmeros exemplos que mostram como ainda nós estamos aquém do atendimento imediato e resolutivo dessas demandas. Eu tenho dito muito que o Poder Judiciário, por exemplo, que é nosso parceiro e tem 6%, não é, da receita corrente líquida por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem 3.880 servidores efetivos. O Ministério Público tem 2% da receita corrente líquida, não é, do Estado, ou seja, a mesma base de receita, e tem 274 servidores efetivos. Então, e se você levar em consideração que a atuação do Poder Judiciário, não é, ela trabalha emparcerada, digamos assim, ou em paralelo com o Ministério Público, isso bem demonstra da nossa dificuldade estrutural em atender a demanda. Mas para o que nós nos propusemos no início do mandato, com planejamento em todas as linhas, na área de engenharia, na área de informática, na área de segurança institucional, na área de concurso, não é, que leva também para essa área de gestão de pessoas, eu acho que o resultado foi muito bom. Claro, nunca é 100%, algumas coisas ficaram pelo meio do caminho, mas aí, graças a Deus e à generosidade dos promotores, eles, né, membros da nossa instituição, nos deram mais 2 anos para que a gente possa, aí sim, pelo menos consumar o que a gente entende de um mínimo de estruturação. Nessa atual administração do Ministério Público, podemos afirmar que a instituição primou pela transparência e participação democrática? Não tenho dúvidas. Claro que nós precisamos sempre aprimorar. Quanto ao exercício da democracia, nós temos vários exemplos, né? Acho que um que bem fortalece e ratifica esse nosso compromisso com a democracia é o Conselho de Gestão, né? O Conselho de Gestão é composto pelo Procurador-Geral e por promotores eleitos em todas as regiões do Estado. Atente. Ou seja, nós temos um representante, né, na Paraíba inteira, onde nós discutimos a gestão mesmo. Não é apenas para tirar foto e sair do nosso portal, né? Não. Mas tem resultados práticos. Eles decidem com a gestão ações do dia a dia da instituição. E quanto à transparência, de forma igual, né? Nós estamos melhorando o nosso portal da transparência.
Quais foram os principais desafios enfrentados pelo senhor na sua primeira administração? Eu acredito que um dos grandes desafios foi a questão da organização legal dos nossos servidores. O Ministério Público era a única categoria da Paraíba que não tinha um PCCR, né? Ou seja, um plano de cargos, carreira e remuneração do nosso servidor. Para que a gente possa ter uma ideia, o embasamento do PCCR do Ministério Público, construído de forma igualmente democrática, esse embasamento veio da Associação de Servidores. Então, claro, nós fizemos uma construção conjunta dentro do que a instituição pode pagar e nós temos hoje, né, assim, eu acho que com compromisso com a legalidade, o nosso PCCR já em pleno vigor, tanto sob o ponto de vista legal quanto sob o ponto de vista financeiro, e em seguida a realização de um concurso público. Nós realizamos um concurso onde oferecemos 105 vagas para nomeação em 4 anos, né, 2 anos, esses 2 anos prorrogáveis por mais 2. Tivemos uma concorrência a maior do Nordeste em termos de Ministério Público, quase 50 mil inscritos, né, e o que é mais interessante e encorajador, digamos assim, um concurso dessa magnitude, né, que trouxe a Fundação Carlos Chagas, a presidente da Fundação Carlos Chagas aqui para Paraíba, aqui para João Pessoa. E outro aspecto interessante, no meio do caminho, talvez caiba aqui essa indiscrição, mas a Fundação Carlos Chagas queria fazer a prova em Recife, João Pessoa e Natal. Né? E nós mostramos à Fundação que era importante, que já que o concurso era da Paraíba, que gerasse renda na Paraíba. Então conseguimos realizar, né, todo o concurso na Paraíba. Então a presidente da Fundação veio no dia da prova mostrando a importância e a relevância do concurso público para o Ministério Público. Eu acho que é importante. Se a instituição se posiciona no sentido de cobrar dos poderes e das instituições a realização de concurso público, vamos começar a fazer um dever de casa. E o que a população da Paraíba pode esperar do MP nos próximos 2 anos? Eu acho que uma atuação, a priori, por conta da situação nacional, de muita economia. Então nós vamos continuar nesse viés estruturante, trabalhando de uma forma muito séria e contundente nas melhorias das estruturas do Ministério Público para atender a demanda da sociedade, mas agora com um ingrediente interessante e novo, que é a questão dessa crise financeira que o país passa, e nós precisamos equalizar isso, ou seja, economia com resolutividade. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Nestes últimos 2 anos, houve uma preocupação em racionalizar os custos de funcionamento da instituição. Quais as perspectivas para os próximos meses? As perspectivas, como eu disse, de racionalização dos custos, continuar no viés estruturante. Então nós vamos começar a fazer a preparação para a nomeação dos concursados, né, acredito, dentro da possibilidade financeira da instituição. Precisamos avançar no complexo de João Pessoa. Então nós melhoramos muito a estrutura do interior do estado. Temos Souza, uma promotoria nova, Patos, uma promotoria nova, se Deus quiser, daqui a menos de 1 ano. Já entregamos, né, Itaporanga, a reforma de Itaporanga e Bananeiras, a reforma de Guarabira e ampliação também de Guarabira, Cabedelo também, o primeiro CAOP em João Pessoa. Então chegou o momento, eu acredito, da construção do que nós chamamos o complexo. É o prédio do Ministério Público em João Pessoa, para atender de forma imediata os nossos promotores e imediata a sociedade. Dando continuidade ainda a esse assunto da economia, como anda o orçamento atualmente do Ministério Público? Esse ano foi um ano mais tranquilo, né? Nós conseguimos construir, junto com o governo do estado e os demais poderes, um orçamento, por incrível que pareça, sem nenhuma discussão mais profunda. Chegamos a um bom termo, até diante da crise, né? Estamos prevendo um crescimento do nosso duodécimo em torno de 5,51. Agora é importante dar uma olhada como foi o crescimento da receita do estado. Então eu acho que foi positivo, não foi o ideal, não é? Mas eu acho que foi o importante para fazer a instituição continuar funcionando e crescer no que for necessário. Procurador, para finalizar nossa entrevista, o senhor poderia falar das expectativas para o biênio 2015-2017, citar, assim, destacar, assim, que ações serão realizadas? Claro. Como eu disse, a questão do complexo, né? O complexo é um projeto arquitetônico belíssimo para a capital do estado. Então a ideia é começar essa obra, uma obra aproximadamente hoje de 25 milhões de reais, mas é uma obra importante para a sociedade. Eu acho que o outro grande avanço é o crescer do MP Virtual. O MP Virtual hoje que é considerado o melhor sistema processual do Ministério Público brasileiro, e estamos exportando, aspas, isso para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, para vários estados, né, do Brasil. Eu acho que uma ampliação do MP Virtual é importante por 2 caminhos.
o caminho da resolutividade e do acesso à informação pelo cidadão, e, por outro lado, a economia que isso traz para a instituição. Então, acho que é um caminho importante. A ampliação do nosso projeto Promotoria Segura. Nós começamos com 12 promotorias, ampliamos para 29 e vamos ver qual é o salto orçamentário, se ele orçamento autorizar, que a gente possa dar para o ano que vem. É um projeto importante do Conselho Nacional, do Ministério Público, onde a gente coloca, né, um mínimo de segurança e de vigilância nas promotorias do interior do Estado. Então, a nomeação dos servidores, eu acho que é importante o Ministério Público ter nos seus quadros servidores capacitados, tanto quanto os que estão lá, né? Então, é importante a nomeação desses servidores. A aplicação total do PCCR, né? Na hora que você abre a remoção para os nossos servidores do interior do Estado, e a gente possa ter essa equalização. Nós vamos colocar assessores de promotor nas promotorias onde nós não temos promotor titular, porque há uma diferenciação. Um promotor é muito caro, né? Ele é interessante, uma promotora me disse isso, eu achei super interessante. O promotor não tem preço, mas ele tem um custo. Então, é importante ver isso, equalizando em termos financeiros e orçamentários. Vamos colocar um assessor nas promotorias onde nós não temos promotor titular. Então, tudo isso como forma, como eu disse, no viés estruturante, melhorando as condições de atendimento à nossa instituição, para que a gente possa atender a demanda da sociedade. Doutor Bertrand, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações a respeito do Ministério Público da Paraíba você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.